Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, continuando nossa cobertura da Copinha. Nos anos anteriores eu acabei não fazendo tanto, esse ano eu falei, vou cobrir os meninos e demos sorte. Tamo na final, final é próxima terça-feira, ainda sem horário definido, nem local, eu tô gravando meio-dia deste domingo, então a qualquer momento podem confirmar, mas como não é sobre o local nem o horário em si, é uma análise das opções de escalação do Santos para essa final, continuarei com o vídeo. Se você não está sabendo, de novo, Santos e Palmeiras, mais uma vez, é contra o time verde da capital. Só para deixar claro, a gente ainda não sabe o local e o horário, porque marcaram para o Allianz, só terá a torcida do Palmeiras na final de qualquer jeito, a campanha deles foi melhor, por um pontinho quase deu, mas enfim, marcaram para o Allianz, só que aí perceberam que na própria terça-feira também tem jogo do Corinthians no Paulista. Então é a mesma linha de metrô, para quem não mora em São Paulo. Ia dar ruim, vamos falar o português claro, ia dar ruim. Então estão pensando ainda, pelo menos agora meio-dia, onde vão colocar esse jogo, se vai ser às 4 mesmo. Geralmente era de manhã, nem entendi porque marcaram de tarde, mas enfim, qualquer momento vão confirmar, mas de qualquer forma o Santos vai sem torcida para essa final. Mas a nossa torcida aqui das nossas casas, a gente vai mandando essas boas vibrações, toda a sorte possível para os meninos, tá certo? Santos e Palmeiras, mas como o Santos vai jogar essa final? E por que eu questiono isso? Porque infelizmente Lucas Barbosa, um dos nossos 2 ou 3 melhores jogadores do Santos nessa copinha, falo isso porque eu não quero cravar um melhor. Acho que ele, o Juan, o Jair, que eu gosto muito, deve ser o top 3, mas você pode incluir o Patati, enfim, o Lucas Pires, o Diógenes pelos pênaltis. Aqui não tem essa de ranking, nem briga não. Apoio todos os meninos e que eles nos deem esse título terça-feira. Mas o Lucas Barbosa vai ser mais um de nós, ele não vai poder jogar. Tomou o segundo amarelo, infelizmente, na semi contra o América e tá fora. Se você não tá familiarizado com o time do Santos na Copinha, o Lucas é o ponta-direita. É um jogador canhoto, é originalmente meia, mas nesse time ele tem jogado aberto na ponta. É o trio de ataque. Ele por um lado, à direita, o Patati do outro e o Juan de centroavante, com o Ed Carlos de meia. Essa foi a escalação em todos os jogos desde a terceira rodada. Nas duas primeiras foi diferente. E a partir deste conceito que a gente vai pensar quem substituirá Lucas Barbosa na decisão. Lembrando também que o Santos não deve ter o Sandro, eu pelo menos não vi nenhuma notícia de que o nosso lateral direito titular que lesionou a coxa terá tempo para se recuperar. Mas a gente torce para que, se não, o Andrei, que é o substituto dele direto, jogou a semifinal, jogou bem a semifinal, continue assim na decisão. Esse fator, ou é o Sandro ou o Andrei, aí não vai mudar, mas lá no ataque temos dúvidas. Então eu levantei 4 opções. Se eu esqueci de alguma, se você tem alguma outra ideia, coloca aqui nos comentários, por favor, para a gente conversar, tá certo? Então vamos lá. Como eu falei, o Santos não começou com o Patati titular. O Patati estava com Covid na primeira rodada, então o Fernandinho foi titular. Também foi na segunda rodada, o Patati entra no intervalo, e a partir da terceira o Fernandinho foi banco, mas entrou em todos os jogos, incluindo agora a semifinal. Para mim, essa é a substituição mais óbvia. O Fernandinho é um ponta, ele é um ponta esquerda, era o titular do time no Paulista Sub-20, que é eliminado pelo Palmeiras. Meu Deus do céu, a gente não aguenta mais pegar esses caras. Mas tudo bem, vamos lá. Era o ponto esquerda titular, o Patati era o reserva, e o time continuava com o Lucas Barbosa do outro lado. Para mim, é a substituição mais óbvia. Você inverte o Patati de lado, até, por exemplo, para ficar claro como funciona isso, o Patati fez o gol contra o América do lado direito. Ele leva para o meio e bate de esquerda. Então você colocaria o Patati do outro lado, na direita, no lugar do Lucas, e o Fernandinho na esquerda, continuaria com o Juan de centroavante, o Ed Carlos de meio. Me parece que será essa a opção, e é a primeira. Eu estou na ordem de óbvio para difícil, mas vamos pensar antes. Então essa é a mais óbvia. A segunda inclui a entrada do Vitor Michel. O Vitor Michel também foi titular nas duas primeiras rodadas e também foi titular naquela quarta de final contra o Palmeiras no Sub-20 ano passado. O Vitor Michel é centroavante. Eu não gosto dessa opção porque ela significaria o Vitor lá e a abertura do Juan para uma ponta. Não é que o Juan é incapaz de jogar na ponta, inclusive faz boas jogadas aberto também. Mas ele é centroavante, a gente precisa ter o Juan ali. Inclusive o gol do Paulista Sub-20 contra o Palmeiras é do Juan de centroavante. É 1-1 na partida de ida, o Santos perde a volta por 1-0 em São Paulo. Mas no CT Pelé, é o Juan que pressiona o goleiro dos caras, o goleiro vai dar um bicão e ele de centroavante se joga na bola, a bola bate nele e entra. Eu quero ter o Juan de centroavante.
Quando o Vitor Michel foi titular nas 2 primeiras rodadas, o Juan foi meia. Era meio um segundo atacante mais centralizado. Saiu o Ed Carlos do time. O Ed Carlos não pode sair do time, o Juan não pode ser recuado, o Juan tem que ficar lá na ponta. Mas, se o Helder achar que tem que ter 2 caras mais fortes no ataque, pode colocar o Vitor Michel centroavante e abrir o Juan com o Patati do outro lado, enfim, independentemente de qual lado cada um estaria, é uma opção. Essa é a segunda. Então, a primeira o Fernandinho, a segunda o Vitor Michel. Eu não vou tirar o Ed Carlos do time, o Ed Carlos tem que jogar. Enfim. Terceira opção é uma que eu não tinha pensado, mas eu dou os créditos. Na live ontem que a gente fez para celebrar essa passagem da Copinha, o pessoal no chat deu a ideia. Não é? E se entrar o Pedrinho, que é o lateral esquerdo, Pedrinho Escaramuça, e o Lucas Pires for avançado para a ponta? Eu falei, não, é uma ideia. Será que o Helder vai fazer isso? Não sei, mas a gente está aqui levantando a opção. O Pedrinho é o lateral de origem mesmo. Nesses jogos contra o Palmeiras ano passado, ele foi o titular, fez partidas bastante dignas, zero problema. E o Lucas entrava sempre no segundo tempo como ponta. Ele entrava como ponta. O Pedrinho continuava em campo. Nesses jogos da Copa São Paulo, o Pedrinho também entrou em todos, que nem o Fernandinho, sempre de lateral. Eu não vou cravar que foi em todos, mas quando o Lucas Pires ficou em campo, às vezes ele pode ter saído, eu estou esquecendo, mas quando ele ficou em campo, ele avançou para a ponta. Então, de repente, o Helder pode sentir que o Pedrinho é mais seguro na lateral, ou que ele quer ter os dois ali, ele pode colocar o Pedrinho de lateral esquerdo, avançar o Lucas para a ponta, que ele é muito ofensivo mesmo, e de novo, aí você joga o Patati para a direita, ficaria um trio de ataque Lucas Pires, Patati e Juan. Essa é uma opção bastante interessante. Vou contar um segredo. É o que eu faria. Mas não sei se vão fazer. Essas 3 são as mais óbvias, mas eu vou levantar uma quarta ideia aqui, até porque, de repente, o Helder entende que é uma ideia você dar uma recuada no time. Por quê? Vamos explicar. Eu tenho falado aqui nos pós-jogo do Santos que o Santos pressiona nos 20 primeiros 30 minutos de cada tempo... 20, 30 primeiros minutos, pronto, de cada tempo do jogo. O Santos começa pressionando, aí nos 15 minutos finais do primeiro tempo dá uma recuada. Volta para o segundo tempo pressionando, nos 15, 20 minutos a perna cansa, dá uma recuada. Tem sido assim todo jogo. Pode contra o América, contra o Flu, contra o Mirassol, contra a Ferroviária, enfim. Todo jogo tem sido assim. Mas o Palmeiras também faz isso. Se você não viu o Palmeiras e São Paulo ontem, o gol do Palmeiras é com 3 segundos de jogo, com eles pressionando e fazendo o gol num roubo de bola lá em cima. Eles fizeram isso contra o Oeste, eles fizeram isso na partida anterior que eu esqueci, e na outra também. Assim, eles têm feito gol nos 5 primeiros minutos, em basicamente todo o jogo, 5, 10 primeiros minutos. É uma tática deles também. Talvez o Helder entenda que dar uma segurada no primeiro tempo, conter, coibir essa pressão do Palmeiras, pode ser uma opção. E tentar jogar no contra-ataque. Então ele poderia tentar colocar mais um volante. Não quero uma mudança de formação. Essa entrada do volante mudaria a formação, até porque daqui a pouco eu vou citar a escalação de sempre do Santos para vocês entenderem, mas seria um terceiro volante. Eu não faria isso. Mas o volante que tem entrado é o Matheus Nunes. O Matheus Nunes, quando o Jonathan, que é o 5, estava suspenso há 2 rodadas, se não me engano, acho que foi contra a Ferroviária. Enfim, pode ter sido contra o Flu também. Não foi um jogo desses do mata-mata. O Matheus Nunes substituiu. De repente, ele aposta em botar o Matheus Nunes para começar o jogo, você segurar com ele, com o Jonathan, com o Balão, uma linha de 3 volantes em frente dos zagueiros, o Jair e o Derek, e botar o Patati e o Juan para puxar contra-ataque. Você tem o Ed Carlos que tem um bom passe, o Jair que tem lançamentos espetaculares, mesmo sendo zagueiro, e o Balão, por exemplo, ele vai e volta. O Matheus pode ir e voltar, o Jonathan é mais recuado. De repente, ele quer puxar um contra-ataque, segura, rouba a bola e joga para o Patati e para o Juan. Opções. Eu não faria isso. Eu não mudaria a formação, mas eu estou levantando hipóteses. Eu até abri a lista aqui de inscritos do Santos na Copinha para não esquecer ninguém. Tem a opção terceiro zagueiro, eu acho muito difícil, que seria o Balieiro, que é o outro zagueiro que tem no banco. Acho muito complicado ele mudar a formação. Mas levantei essa hipótese do Matheus. Qualquer outra, por favor, inclusive, coloque aqui nos comentários. Só para quem não está acompanhando tão de perto, ou quem não lembra, o resto não vai mudar. Não vai mudar para a final se não mudou em nenhum jogo. Diógenes no gol. Na lateral, como eu falei, seria o Sandro, mas deve ser o Andrei. Acho que o Sandro não se recupera. A zaga, a dupla é sempre Jair e Derek. E na lateral esquerda, bom, é o Lucas Pires. Se for o Pedrinho, aí mudaria. Mas o Lucas Pires vai jogar, ele vai ser titular. Jonathan e Balão, que é o João Vitor, os 2 volantes. O Ed Carlos é o meia. Patati e Juan. Esses 10 não mudam. Tem que ver quem vai ser o 11º e se isso muda a tática do time. Torçamos para que o Helder faça a melhor aposta, que o Santos coíba essa pressão do Palmeiras e que o Santos consiga esse título, que seria o 4º da Copinha.
Vamos torcer. Agora a gente pode torcer e ficar ansioso até terça-feira. Como eu disse na live, comemorem, vibrem. Ah, mas é só sub-20. É título, estamos em janeiro, gente. Estamos em janeiro e a gente quer comemorar o que der. Nos divertimos durante essa copinha. Que seja assim até o final. Beijos.